para o painel de liderança, uma gravação do Hotel Trends, o nosso podcast que fazemos aqui conjuntamente, eu e Pedro. Queria primeiro chamar a Flávia Lorenzetti, primeiras damas, CEO da B&B Hotels, uma rede francesa. São já uns 6 ou 7 hotéis aqui. Quase 7. Vai vir mais por aí que eu sei, hein? Queria chamar também... Senta aqui, por favor. O cargo é grande, mas vamos lá. Guilherme Martini, da Atlântica, vice-presidente de Operações, Vendas, Marketing. Por favor, Martini. Faltou palmas para a Flávia também, gente. Nosso grande amigo Beto Caputo, CEO da Atrio Hotel Management. E para fechar também o Alessandro Cunha. Não, senta aqui, Martini, por favor. Alessandro Cunha, CEO da Viva, gigante aí do lazer nacional. E Pedro, por favor. Pessoal, acho que tem um microfone para todos aí. Primeiro agradecer, obrigado aí pelo tempo, por compartilhar o conhecimento de vocês, liderança que todos vocês têm no setor, obrigado. A gente queria fazer um disclaimer aqui importante. Além da gravação, a gente pensou aqui em fazer um formato diferente do que fazer um painel tradicional com algumas perguntas, todo mundo responde. E sempre chega naquilo, o último a falar já não tem que contar uma piada, não tem muito mais o que dizer sobre aquele tema. Então, a gente vai fazer primeiramente aqui, para iniciar, um esquema de perguntas e respostas. Eu vou fazer 2 entrevistas aqui com a Flávia e com o Martini. O Pedro vai fazer também de perguntas e respostas bem rápidas com o Beto e com o Alessandro. E depois a gente vai abrir para um painel, para uma discussão mais ampla, em que o quarto que vai falar realmente não vai ter muito para dizer, mas tudo bem, faz parte. A gente dá um jeito aqui. Todos aqui têm media trainings muito bons aqui, sabem se virar. Então, vou começar. Uma colinha aqui tradicional, começar com a Flávia aqui também. Vimos aqui perspectiva de baixo crescimento da economia. E como é que vocês estão vendo, Flávia? Como é que vai ser o foco estratégico da B&B para o ano que vem? Ele está... Eu sei que a empresa tem um apetite de expandir aqui no Brasil. E como é que está o foco estratégico? E como conjugar esse crescimento e com as circunstâncias macroeconômicas? O que vocês estão pensando e o que vocês vão fazer, sobretudo? Primeiro, boa tarde para todo mundo. Já vai dar boa tarde, né? Pode falar, 4 minutinhos. Vamos lá. Na verdade, a B&B tem isso, sim, é uma rede que está em expansão no mundo todo. Então, a gente tem esse foco em expansão. Acho que o nosso modelo diferenciado, o modelo que a gente faz de arrendamento, somos uma das poucas redes que trabalham no modelo de arrendamento. Então, isso nos permite aí a expansão, porque se a gente ficar muito no modelo Greenfield, aí tem os custos da construção e tudo mais, provavelmente a gente não conseguiria chegar aí num número que fechasse a conta. Então, o arrendamento de operações já existentes acaba dando um auxílio para a gente, dando um fôlego. E, em termos de estratégia, a gente vai seguir, eu estou na B&B desde setembro do ano passado, então vou completar 1 ano agora, a gente vai seguir focando no aumento da receita, né? Então, no aumento da primeira linha. Então, a gente está com o time todo trabalhando muito focado nisso. A gente fez muita melhoria de questão de qualidade para trazer isso na receita. Uma das coisas que eu falo muito com o meu time, que está quase todo mundo aí hoje, obrigada, para eles se colocarem no lugar do hóspede também. O que o hóspede espera? Porque, às vezes, a gente está sempre crescendo, pensando em como é que a gente vai crescer, mas não olha para quem está lá no lugar. E o que o hóspede está esperando? Ele está esperando um pouco mais de qualidade, a gente tem tendências que mudaram bastante com o mercado. Lá dentro a gente acredita que não é uma coisa só passageira, essa questão de demanda reprimida. Acho que as pessoas estão mudando o comportamento de consumo, as pessoas estão buscando a experiência, é isso, não gasta no sapato, não gasta na bolsa, mas vai gastar aí com a experiência. Então, vai gastar numa viagem, ela quer um quarto de hotel mais aconchegante. Quando eu entrei, a gente trocou muito uma política de preço, né? Não pensar no preço, mas pensar no valor agregado. Quanto você está agregando valor para aquela pessoa que está contigo, né? Aquela pessoa que escolheu você. E a gente tem trabalhado ponta a ponta, desde muito antes do hóspede decidir ficar conosco. Então, trabalhar a decisão de compra dele desde antes. Então, como é que você trabalha a marca? Como é que você expõe exatamente aquilo que você é, aquilo que você está entregando? E o foco na entrega. Tem que entregar o que você se compromete, né?
Então, a gente vai seguir nessa mesma linha de aumento da receita, incluindo até outras receitas e não só as receitas aí com hospedagem em si. Era isso que eu queria dizer, porque não vai ter um espaço muito grande de crescimento de diária, né? Então, o que vocês vão buscar nesse sentido? A ponta da receita. A gente já tem trazido algumas receitas acessórias, então, desde a parte de eventos, então, alguns hotéis a gente está fazendo retrofit até de área de eventos. A gente tem receitas acessórias com a parte de coworking, que a gente está implantando também dentro dos hotéis. Afinal, hoje, é isso, eu vejo muito até no LinkedIn, como tendência, as pessoas, eu quero uma vaga híbrida. Então, porque a pessoa ela quer continuar viajando e trabalhando. Então, precisa focar nisso, como uma fonte de receita. E a gente melhorou também bastante as experiências de café da manhã, né? Também não deixa de ser uma receita. Muita gente hoje busca um café da manhã diferenciado. Eu mesmo me pego aqui em São Paulo, às vezes, onde eu vou tomar café, onde eu vou tomar café. Acho que tem aí também uma parte de receita para a gente olhar para o mercado. Falamos de receita, mas e na ponta, na linha de custo, busca por eficiência operacional, acho que o setor inteiro persegue, tecnologia, a gente já conversou isso pessoalmente também. O que vocês estão olhando aí nessa outra linha também? Na questão operacional, a gente está olhando o que a gente consegue terceirizar de processos que tragam melhoria de produtividade e melhoria de custo. A gente tem olhado bastante para a tecnologia, estou olhando tudo o que tem no setor, acho que é um pouco que está uma coisa ali, até na apresentação do Pedro, estava dizendo sobre uma timidez ainda na tecnologia, mas tem bastante processo que pode ser amarrado aí, que traz uma eficiência de custo. E a gente trabalhou muito as pessoas também, como as pessoas que a gente tem hoje são pessoas que a gente realmente está trazendo para frente do negócio, que a gente tem investido nelas também, desde investimento de desenvolvimento deles para trabalho, para realmente o custo ser acertado. Porque quando a pessoa ela veste a sua camisa também, ela está dentro, ela também te ajuda a ser uma defensora do custo. Então, a gente vai diminuindo. Mas, além de forçar no custo, acho que a gente olha muito para gastar direito. Uma coisa que a gente faz muito na B&B, assim, a gente gasta, a gente fala assim, se isso aqui eu gastar, eu vou trazer quanto a mais de receita? Que eu acho que às vezes as pessoas focam muito no orçamento em espremer o custo demais. E aí você não está agregando valor para o cliente, você está espremendo o custo, você está deixando o cliente na mão. Está faltando alguma coisa para ele, ou o seu hotel não está entregando qualidade, ou o seu hotel não está entregando a experiência de sono que ele quer, o hóspede entra no seu quarto e escuta o barulho. Então, acho que um ponto por aí. Legal. Pedro, para fazer uma tabelinha. Legal. Bom, vou começar com quem está mais perto. Bom, Beto? Bom. Legal. Deixa eu falar uma coisinha para você. Acho que um painel como esse é bastante importante, porque no final das contas todos vocês representam empresas relevantes e muito do que vocês sinalizam para o mercado acaba tendo uma sinalização que possa ser seguida por outras empresas. Então a gente tem uma responsabilidade relevante quando se fala sobre tendência, que está esperando em cada um dos grupos. Eu queria começar nosso bate-papo perguntando o seguinte: em termos de desafios, quando se fala do ponto de vista macro, não é que existe uma realidade única para tudo. Eu queria enxergar hoje no guarda-chuva de vocês o que vocês enxergam de desafios, mas de uma maneira setorizada. Tem alguma diferença para capitais, para interior, olhando para o mercado de resorts também? Queria que você desse uma pincelada no que você acha que é mais relevante hoje dentro do grupo que vocês estão acompanhando. Os desafios, né, professor? Bom dia a todos, parabéns, Peter e Vinícius pelo evento, super legal, se consolidando. Assim, acho que alguns desafios hoje estão muito fortes para o setor, né? Não necessariamente numa ordem, mas assim, algo que me vem diretamente à mente é a obsolescência dos hotéis urbanos. A gente já tinha um problema sério de reformas, de atualização de produto, e com a pandemia isso se agravou, né? Muitos hotéis consumiram seus fundos de reserva e hoje a gente está espremido entre ter que melhorar o ganho da mão de obra, recuperação salarial, você tem investimentos super importantes a serem feitos e tem o investidor, né? A gente quase não falou do owner, né? O investidor tem uma pecinha lá que, né, construiu os hotéis que a gente opera na maior parte, que está muito ansioso em receber renda. Então, vai ser uma equação difícil de equilibrar, né, atender todo mundo. Então, acho que um grande desafio é conseguir formas de nós renovarmos o parque hoteleiro para continuarmos sendo competitivos. O segundo desafio, eu diria que é conhecer melhor o nosso cliente. A gente vive numa indústria intermediada, essa é a grande verdade. A gente cada vez mais recebe o nosso cliente por terceiros. Acho que a gente tem que voltar a investir
em tecnologia, em formas de conhecer melhor o nosso cliente. Hoje, se você perguntar para o teu pessoal de vendas qual a diária líquida por canal, eu não sei se todas as redes têm essa informação. Eu sinto falta dessa informação na tomada de decisão. A gente precisa entender melhor esse cliente. Outro ponto que eu acho que é de atenção é ganho de produtividade. A gente está falando aqui em aumento de diária média, aumento de ocupação, mas a produtividade ela é fundamental para a indústria. A nossa indústria ela ainda é tradicional no jeito de prestar o serviço, e eu entendo que o ganho de produtividade, ganho de margem, é fundamental para o futuro, porque, de novo, tem um owner lá atrás que quer uma remuneração sobre o capital que ele investiu e tem uma mão de obra que a gente precisa voltar a atrair. Que esse que é outro grande desafio, é voltar a tornar a carreira hoteleira atrativa. Nós tínhamos, sei lá quantas universidades, faculdades de turismo e hotelaria no Brasil, hoje restaram poucas. Por quê? Porque não tem aluno. Porque não tem aluno, porque as pessoas não ganham bem. Então, você pega uma cidade de São Paulo, tira um pouco o resort, mas pega uma cidade de São Paulo, o que motiva um jovem de alto potencial a ingressar na nossa carreira? Então, nós precisamos voltar a construir essa atratividade. E, por fim, eu acho que tem um desafio que é a hotelaria toda, ela conseguiu recuperar preços, o que é muito bom, e quando eu vejo aqui, especialmente em São Paulo, e não só em São Paulo, no resto do Brasil, um grande número de STRs, os apartamentos de locação, sendo construídos aos milhares, e se aproveitando num certo guarda-chuva de preço que a hotelaria, graças a Deus, criou. Então, eu acho que é outra coisa que a gente tem que ficar atento, porque pode estar vindo aí uma concorrência que a gente, de certa forma, está até fomentando. Vocês têm dentro da empresa algumas unidades de negócio. Tem a Atrio focada em operações urbanas, a gente tem a Livar e tem a Xstay também. Então, vocês têm os 3 modelos dentro do grupo. Olhando para o Short Term Rental, que você mencionou, essa possível competição ou divisão de fatia com o mercado urbano está acontecendo? E hoje isso está, na nossa visão, como um receio? Ou, de certa forma, você já vê isso no mercado no dia a dia? É interessante. Durante a pandemia, quando o Short Term Rental estava com uma performance melhor que o dos hotéis, hoje inverteu, a hotelaria estava muito preocupada. Hoje, com os hotéis lotados, com o Ibis cobrando R$500, um novo hotel R$700 de diária média, a gente esqueceu. Os hotéis voltaram a dar dinheiro, a gente esqueceu desse setor. Mas o fato hoje que em São Paulo, quem quer se hospedar a um preço, num apartamento novo, num preço um pouco menor, fica em STR. Com todos os problemas que o STR tem de consistência de serviço, que a gente sabe. Então, acho que é um ponto de alerta. Provavelmente o setor de STR vai evoluir, a gente quer ser um dos players nesse sentido, e vai ser uma nova concorrência, especialmente nas grandes cidades. Você mencionou a questão da tecnologia, não apenas sobre ganhar eficiência operacional, mas também para ajudar a trazer inteligência para a ponta em termos de comercialização. Como é que vocês estão trabalhando isso hoje dentro do grupo? Como é que você acha que a tecnologia ela pode te ajudar, seja na linha de receita ou em custo? Nas duas linhas. Em termos de receita, eu acho que a gente, a gente tem um leque na Atrio, talvez na indústria, que é ter mais inteligência comercial, conhecer melhor o cliente, conhecer os canais, poder pilotar de uma forma melhor a sua demanda e como você atende. Então, a gente na Atrio está investindo fortemente num BI comercial, para a gente entender melhor o que está acontecendo. De novo, é uma indústria super intermediada. Na área de produtividade, tem muita coisa. Aí, eu acho que a tecnologia pode ajudar muito os hotéis a ganharem produtividade. Até teve na palestra Santander, você, quando aumenta salários, não aumenta a produtividade, é ruim. Mas se você aumentar salários ganhando produtividade, é bom. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Tem uma última pergunta para você, depois eu já passo a bola de novo para o Vinícius, que é a seguinte. A gente viu no painel da macroeconomia que o momento é um momento delicado. Não é dos momentos de crescimento mais forte. Mas até aí, a gente é brasileiro, de alguma forma, isso faz parte da nossa história. Infelizmente, a gente está acostumado com isso. Dentro do primeiro semestre de 2023, um crescimento importante, principalmente dos mercados urbanos. Você mencionou algumas questões em relação a investimentos que são necessários. Seja na renovação dos ativos, investimento em tecnologia, de onde que sai o recurso para isso acontecer? A gente vai buscar isso via aporte, a gente vai buscar isso via melhoria de desempenho ao longo dos próximos anos? Qual que é a sua visão? Eu acho que é um mix. O investimento no ativo vai ter que vir do owner ou do resultado dos hotéis, não tem jeito. Eu acho que nós, como operadores, temos que conseguir
que o investidor, que o owner gaste menos, tenha o valor de capex reduzido, porque nós vamos mostrar a eles uma forma melhor de fazer, né? Por exemplo, reforma de apartamentos. Hoje lá fora, nos mercados mais maduros, os apartamentos são muito mais simples. São móveis soltos que você compra industrialmente, você coloca, não instala. No Brasil a gente ainda mede quarto por quarto para fazer instalação de móveis, né? É um negócio muito atrasado. Então, eu acho que nessa parte, nós como operadores temos que ajudar os owners a poderem ter uma reforma mais produtiva, que seja mais viável. E 2, na tecnologia. Acho que aí é nosso papel, nossa responsabilidade de investir em melhoria de performance. Eu já ouvi no passado, né, numa daquelas rodadas de aumento da Booking, que ela estava aumentando a comissão, uma pessoa do setor falar assim, mas tudo bem, eles trazem clientes, não é a gente que paga. Então, essa é um tipo de afirmação que a gente não pode fazer. Eu acho que a gente tem que estar alinhado com os owners, com os investidores, e claro, como a gente ganha um pedaço do que a gente gera, né, como operador, é um ganha-ganha. Legal, obrigado, Vinícius. Martini, vimos aqui a palestra do Maurício, o recado ficou claro, acho que para todo mundo, né? Essa é a principal mensagem, teremos uma desaceleração da economia, uma dificuldade maior do setor de continuar seguindo aquele ritmo de crescimento de diária que estava puxando o RevPAR, mas parece que o RevPAR é uma palavra que não vai ser tão importante como já foi, né? A gente está falando mais de receita total, e é isso que a Atlântica vai mirar também, né? Bom, primeiro, boa tarde, obrigado, obrigado Vinícius, obrigado Peter, Pedro. Bom, eu acho que, na verdade, todos nós, hoteleiros, nesse momento, nós temos que fazer uma análise muito simples. Acho que não é uma alternativa a gente pensar em queda de rentabilidade para o investidor. Acho que isolando essa variável. A gente sabe que, do outro lado, custos vão continuar aumentando, né? A gente falou aqui de uma inflação de mão de obra, né, com os dissídios e tudo mais, na casa de 2 dígitos. Do outro lado, se a demanda ela cresce alinhada com o PIB, ou próximo disso, a gente também não pode ter aí a grande aposta. Então, restaram poucas variáveis para a gente trabalhar. Bom, também desenvolvimento de novas propriedades, volumetria de hotéis, também não parece ser a grande saída. Então, o que sobra? Sobra aumento de preço. Ou aumento de preço, que é o aumento de diária, ou, obviamente, a criação de fontes adicionais de receita. Na Atlântica, a gente continua fazendo um esforço muito grande, privilegiando o aumento de diária média, e esse não é um esforço fácil. A gente, nesses últimos 2 anos especialmente, em vários momentos, a gente abriu mão de ocupação em algumas praças, até pela escala da rede, até como uma sinalização para o mercado de que a gente não ia entrar em baixa de preço. Acho que foi muito curioso esse ano, né? A gente, falando muito aqui de São Paulo, a gente teve um mês de março que eu acho que surpreendeu positivamente todo mundo. O problema é que veio abril, né, que é a ressaca. E aí, quando veio abril, a gente percebeu claramente isso, né, até dentro da nossa própria rede. Alguns gerentes gerais com uma tentação de, bom, então vamos baixar preço né, para ver se a demanda volta. E a gente teve que segurar na unha, porque se o esforço de subir diária ele é hercúleo, para você derrubar o patamar do dia para a noite é muito fácil. Então, a gente vai continuar nessa batida, a gente vai continuar segurando firme, e pelo contrário, acho que o Pedro mostrou um estudo que bate muito com a análise que o FOB tem feito, cruzando a informação de que ainda há espaço para recuperação de diária. Se a gente compara lá com 2012, 2013, e esse número inflacionado, a gente vê que a gente ainda está ali 10%, 15% abaixo do potencial daquilo que a gente fez lá atrás. E como o Pedro falou, isso pode ser ainda mais. Isso é só uma referência, né? Então, há espaço ainda para crescer. Agora, a gente não pode esquecer, e o Beto falou bem, alguns empreendimentos estão começando a esbarrar no seu limite de acordo com a entrega. Também a Flávia colocou. Alguns empreendimentos, até por causa da pandemia, sofreram em termos de qualidade, de renovação, de investimentos. Então, a gente não pode esquecer do PERSE, né?
boa parte dos hotéis estão se beneficiando do PERSE. E nesse momento, a gente veio de um momento onde os investidores sofreram muito, os proprietários dos hotéis sofreram muito, tiveram que fazer aportes, enfim. Só que boa parte desses investidores já está conseguindo recuperar o que perdeu ao longo da pandemia. E daqui para frente, a gente precisa... Eu brinco, às vezes a gente acostuma mal o nosso investidor, porque ele se acostuma com um patamar de rentabilidade que pode ser muito interessante no curtíssimo prazo. Mas se ele esquecer que ele tem que investir no patrimônio dele, essa festa acaba cedo. Então, agora, como administradores, o nosso papel qual é? É a gente provisionar recursos, investir, fazer o trabalho duro, que é investir na renovação dos empreendimentos, para que essa festa dure mais, para que a gente consiga, de fato, ter um horizonte longo de rentabilidade. E é esse esforço que a gente está fazendo. Não, legal, acho que uma coisa que só para reforçar, que assim, o cliente vai vir, né? Talvez ele esteja no limite do que ele pode pagar de preço, mas ele vai vir. Então, a chave, né, e que a gente conversou, e é um papo quase de RM, né, que a gente estava falando, é fazer com que ele gaste mais dentro do hotel, uma vez que ele está lá, né? Isso. A geração de receitas adicionais, que eu acho que é o outro ponto, aí é o outro caminho que a gente tem que perseguir, sem dúvida nenhuma. O hóspede já está dentro da casa, né? A gente aí passa a brigar pelo share da carteira dele, pelo bolso dele, muitas vezes com o mercado da esquina, com a loja de conveniência da esquina. Então, acho que também talvez seja algo que boa parte de nós aqui tenhamos deixado de lado como foco nesses últimos anos, porque a gente estava muito mais numa questão de buscar a sobrevivência e a permanência do negócio, mas que, sem dúvida nenhuma, na hora que crescer de área deixa de ser algo quase que espontâneo, é algo que eu acho que todo mundo deveria focar, porque você tem potencial de extrair mais valor e mais resultado do aumentar esse hóspede. ticket, né? Aumentar o ticket e óbvio, né? O hóspede ele exige coisas que agreguem valor para ele. Então, não é simplesmente aumentar preço daquilo que você oferece mal. Você precisa oferecer coisas de valor, coisas que o hóspede de fato se sinta valorizado ou veja valor em utilizar dentro do hotel. Falamos de top line, mas e bottom line? O que vocês estão? Qual que é a linha estratégica que a Atlântica vai seguir? Acho que não tem milagre. Acho que o Beto falou bem. Mão de obra vai ser o nosso desafio. E para isso não tem muito jeito, porque a gente tem esse desafio de atrair talentos. A indústria ela tem perdido talentos para outras indústrias. Então, a gente não está perdendo só entre nós, a gente está perdendo para outras indústrias. Então, a gente tem que atrair talentos para a nossa indústria, está difícil, através de briga de salário. Então, acho que o grande caminho, o que é? É apostar em eficiência operacional. E eficiência operacional, acho que a aposta ela tem que ser muito em automação de processos, melhoria de processos. No caso da Atlântica, a gente está se valendo muito do tamanho da rede para a centralização de processos. Então, nós criamos uma central de serviços compartilhados para prestar serviços para os hotéis de forma mais eficiente. Acho que esse é um pouco o caminho. E, olhando para as demais linhas de custos, também, acho que a gente não pode esquecer de que, assim, no momento onde a receita ela fica mais difícil de vir, a gestão de custo ela tem que ser muito, muito justa, muito apertada, sem, obviamente, perder a entrega para o hóspede, que é quem paga a conta no final do dia. Senão ele vai para o Airbnb, né? Senão ele vai para o short-term rental do Beto. Né? Tudo bem. Alessandro, queria pegar o gancho do Guilherme, falando sobre investimentos em tecnologia, processos, e queria levar isso para o mercado de lazer. Até porque, quando o Beto ajuda na gestão dos complexos de hotéis, que são hotéis econômicos, que às vezes tem 0,15 pessoa por apartamento, não que não tenha que ser olhado o custo, sempre tem, mas a margem que ele tem é menor em comparação com a hotelaria de lazer, que você, às vezes, tem uma folha que representa 50% do seu custo operacional. Eu queria enxergar um pouco no guarda-chuva, como é que você vê esse potencial de melhoria efetiva, em termos de custo, processo. Eu sei que vocês também vêm caminhando nesse sentido já há algum tempo. O que você consegue dividir, além do conceito, de resultados práticos que vocês encontraram do grupo nessa linha? Legal.
Primeiro, agradecer de novo a participação aqui. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Parabéns pelo evento. Acho que é super importante essa discussão. Acho que é uma troca de experiência no momento para a gente construir uma visão alinhada para o próximo ano. Pedro, eu acho que é uma conta muito grande no setor de lazer, como você comentou. A gente tem quase 2 pessoas por apartamento, então é bem significativo. A folha é muito pesada, representa muito. E a gente viu que hoje o principal custo é o desafio, inclusive dos edifícios coletivos, todos acima, né, de inflação, perda dessa força de trabalho. Então é um desafio super complicado. E a gente vem desenvolvendo na Viva, em função disso, há vários anos, que a gente chama de sistema de gestão, que é sistematizar, tirar um pouco essa visão. Não é que ela não seja importante, mas não pode ser dependente do gerente dos hotéis. Nós estamos trazendo isso para um sistema de gestão onde o sistema dá esse direcionamento, né, baseado nos inputs que a gente tem de ocupação e de área, qual deveria ser a força de trabalho adequada para cada um dos pontos de venda. Então, a gente sistematizou isso através de uma medição. Nós desenhamos primeiro qual é o padrão de serviço para cada um dos nossos produtos. Então, desenhamos o padrão de serviço. Posteriormente, a gente mediu o tempo de execução das atividades. Então, para executar aquele padrão, qual é o tempo necessário? Qual é o check-in qual é o tempo de check-in? Qual é o tempo de arrumação de quarto? Tempo de reposição de buffet? Fizemos de 100% dos nossos produtos. Tiramos os desvios e, a partir daí, criamos uma ferramenta onde eu tenho a ocupação prevista, ele me traz qual é a força de trabalho necessária para entregar aquela proposta com aquela ocupação. Isso nos possibilitou um ganho significativo, mas significativo de eficiência operacional, consequentemente, melhorando a eficiência, a gente aumentou a margem. Para vocês terem uma ideia, a gente aumentou, comparando pré-pandemia agora, nós aumentamos 4 pontos percentuais em GOP. É bem significativo. E a nossa satisfação, mas e a satisfação do cliente? A satisfação do cliente aumentou. Então, lógico, nós fizemos uma otimização onde não agregava valor para o cliente. E tiramos muito das pessoas a autonomia, porque muitos ainda não tinham assim, eu sempre operei dessa forma. Então, estava muito na experiência e não em métodos. Existem métodos para isso, para chegar nesse time adequado. Então, isso foi muito importante, eu acho que foi. Isso tem rodando, a gente vai ajustando, porque o produto aumenta, né? Então, assim, a gente fez e depois vindo com tecnologias para aprimorar. Então, isso é bem significativo, a gente tem um ganho muito grande. Estamos com uma parceria aí com a Falcone, nos ajudando muito nesse sistema. Estamos rodando e cada vez e damos também uma autonomia muito grande para o gestor em relação a identificar qual é o problema. Porque o sistema traz isso, né? Então ele traz muita oportunidade de identificar onde tem as oportunidades ali e as ações de correção. E a gente roda isso no PDCA, obviamente a gente tem mais efetividade das ações, que no passado era assim, você fazia os planos de ação mais pouco efetivos, porque você não tinha clareza de qual era a causa. Identificando a causa, a gente tem muito mais atividade. Então, nós estamos muito bem e bem satisfeitos com esse sistema. Muito legal, até porque quando se fala sobre 4 pontos percentuais, o impacto disso no lucro final é enorme. É enorme. Desce, né? Falando... É quase que vem na veia. A participação do leão, mas desce quase que no lucro. Vai crescer pelo menos 3, 4 vezes isso, se não mais, no setor que tem um pouco de margens mais apertadas. Quando a gente vai na linha de cima, em bottom line, o lazer ele surfou num processo de recuperação como não se viu no país ao longo dos últimos anos. A gente teve incrementos de receita muito além da inflação, alguns grupos menos, outros mais, mas de todas as formas, num patamar positivo. Isso traz uma responsabilidade e uma dúvida que chegamos ao limite? Tem espaço ainda para crescer, na sua visão? O crescimento orgânico, assim, eu estou um pouco menos otimista, acho que a pesquisa mostrou um otimismo ali grande. Não quer dizer que não tenha possibilidades, mas eu não vejo aquele boom que a gente surfou, inclusive o lazer muito, acho que ele já chegou ao fim, né, que a gente chama daquele período que foi represado ali, que era a viagem da vingança. Então as pessoas viajavam muito em relação eu preciso, a visão de finitude fez as pessoas buscarem mais viagens, lazer, e a gente surfou, e isso posicionou tanto ocupação e diária média.
Acho que a gente deve crescer agora o orgânico muito, é um crescimento real muito baixo. A gente vai ter que caminhar para outras fontes de receita, né? Então, e a gente às vezes esquece que a gente tem uma base significativa de clientes, e a grande parte do lazer os clientes estão confinados. Cria experiência para esse cliente. Mas tem produtos all inclusive. Mesmo assim, você tem, dentro do produto all inclusive, você tem possibilidade de fazer o cliente consumir, desde que tenha experiências diferenciadas. Há uma tendência, a gente fez isso, nossa inteligência de mercado fez essas análises, o consumidor busca experiências que não são tão fáceis de replicar. Vou dar um exemplo que a gente faz em Rio Quente, começamos a fazer. Nós temos um produto de alto padrão de timeshare, que é o Em Casa. O produto está em construção, a gente está fazendo venda, a gente já tem uma casa modelo. Nessa casa modelo, também é obra, tem uma casa pronta dentro de um canteiro de um condomínio que está em obra. Nós desenvolvemos um produto que é o jantar em casa, para os clientes. O cliente paga, ele paga em média R$500 por pessoa para fazer um jantar nessa casa. A fila não, sim, eu tenho uma demanda significativa, ou seja, por quê? Porque é uma experiência que ele começa a ter que não é tão replicável. E a gente tem isso em os resorts possibilitam experiências muito bacanas, como no jantar na praia, por exemplo, na areia. Então tem outras coisas, eu acho que a gente tem que ampliar um pouco a visão e apostar mais nessas experiências que são exclusivas e diferenciais para aumentar o consumo extra, e é bem significativo. E eu acho que é aí que está a grande oportunidade. Legal, é isso, gente. Esse é um recado importantíssimo. Receitas adicionais, mas isso tem que estar ligado à experiência, principalmente entrega, né, para o consumidor, porque ele, no fim da linha, que paga tudo. Acho que essa vai ser a única pergunta aqui que a gente pode fazer nesse painel aqui, já abrindo o painel, em que o quarto não vai precisar contar uma piada. Que assim, eu sei que cada um de vocês estão em fases diferentes nesse exercício de orçamento, mas o que a gente pode falar de receita, de perspectiva de crescimento? Como é que vocês estão vendo? Pode pensar em crescimento em 2 dígitos, 1 dígito? O que cada uma das redes, das operadoras de vocês estão pensando? O que vocês podem antecipar e compartilhar aqui com o público? Em termos de receita mesmo. Flavinha. Vamos lá, a gente vai seguir o trabalho que a gente começou a fazer esse ano, que é muito focado na renovação do inventário dos hotéis já existentes, e isso foi o que possibilitou a gente crescer, né? Então, a gente teve um crescimento expressivo em relação ao passado, e a gente vai projetar aí, vai seguir nessa mesma linha para o ano que vem, alguma coisa já chegando perto da casa dos 2 dígitos. 2 dígitos. Maravilha. Você, Martini? A gente já está, talvez, numa fase um pouquinho mais avançada de discussão de receitas. A gente começa o nosso processo de orçamento, na verdade, em junho, então é um processo um pouco mais longo. Ao que tudo indica, a gente deve chegar, a nossa perspectiva é chegar a alguma coisa próxima de 12%, 15%. Essa é a expectativa. Me corrija se eu estiver enganado, mas falando de número mesmo, eu lembro que eu entrevistei o Gestas no início do ano, 2,3 bi, se eu não me engano, é isso? Essa é a projeção para esse ano. Perfeito. Alessandro? Não, a gente tem, como eu comentei, nós temos um crescimento, provavelmente, dentro do segmento de hospitalidade, provavelmente na casa aí de uns 10%, orgânico, mas a gente quer atuar muito agora, isso se for, vamos considerar o as-is, né, o que tem hoje. Mas para o ano que vem a gente está investindo muito em qualificação dos ativos e reposicionamento. A gente acredita que aí que está o grande diferencial para incrementar tarifa. Mudar o padrão, a gente fez isso em Sauípe com o produto premium, que é o Brisa. A gente primeiro fizemos retrofit, esse ano a gente fez a adequação de serviços, ainda estamos no processo. Vamos fazer isso em alguns produtos em Rio Quente, vamos fazer também em Sauípe. Então, acreditamos muito nisso. Só como exemplo de efeito dessas mudanças, nós, com o posicionamento do Brisa, nós aumentamos 14 pontos percentuais em taxas de ocupação e 31% em diária média. Então, olha o crescimento potencial quando você faz reposicionamento de produto. Então, a gente está acreditando muito nisso, que é a grande crescimento que deve vir inorgânico a partir do próximo ano, essa qualificação. Antes de ir para o Beto, vai lá, diga, Beto, depois eu faço Não, pode, fica à vontade. Não, porque eu ia perguntar em termos de volumetria, o que vocês estão esperando, mas responda primeiro. Bom, vamos lá, a gente está no meio do processo de orçamento, começando agora, a gente começa um pouquinho depois. A nossa ideia é 12%
de receita, de crescimento de RevPAR, né, nos hotéis existentes. A gente foca muito, a gente usa separadamente os hotéis, a base existente, hotéis que já estão abertos, com os novos hotéis, e um ganho de 2 pontos percentuais na margem de GOP dos hotéis. Então, a gente tem um plano aí até 2027. Né? Para você ter uma ideia, a gente fez 32% de margem em 2022, a gente quer chegar a 43% em 2027. Eu preciso ganhar 2 pontos percentuais por ano para cumprir essa meta, que é super audaciosa, mas que muda o negócio. Né? Então, estamos em curso, um pouquinho abaixo da meta de ganho de margem esse ano, mas muito animados que com tecnologia, com inovação, um ganho de produtividade a gente vai conseguir. Volumetria, então, acho que, caso aqui, vou perguntar para o Alessandro também, que tem projetos em andamento, acho que é mais para frente, mas em termos de volumetria, que vocês estão, crescimento de base atual, como fecha o ano ou 2024? Quem puder responder, também acho que ninguém conta piada no final. Não, então, nós ainda não, nós estamos no início, a primeira parte é fazer projetar, que a gente chama de hotelaria convencional, né? Isso a gente deve crescer em torno de 8% o crescimento para o próximo ano, 23 para 24. Por que isso? A gente tem uma redução de inventário, né? Então a gente vai tirar a disponibilidade de uma significativa no próximo ano para os retrofits de alguns hotéis. Então, temos atualização em Rio Quente, também temos em Sauípe. Então, com essa retração de oferta, a gente tem uma limitação de crescimento. E aí tem os outros negócios. Aí nós temos, provavelmente deve cresce na casa, nos últimos anos, acima de 2 dígitos, que é o timeshare, as nossas vendas. Acreditamos também que o próximo ano, então, preciso do convencional primeiro para fazer a projeção do crescimento, mas ele deve subir. E depois entretenimento, que também deve crescer acima de 2 dígitos. O crescimento menor deve ser na hotelaria convencional. Mas tivemos por volta aí, esse ano, de 870 milhões de receita, estamos caminhando próximo aí de quase né, próximo ano. Martini, crescimento de base aí, o que vocês estão projetando? Em hotéis, a gente deve crescer por volta de 7, 8 hotéis, essa é a expectativa. 2024 ou? 24. Isso pensando entre administrados, franqueados, enfim, olhando os modelos de negócio. Talvez a grande aposta em crescimento de volumetria ela esteja na unidade de negócio de residenciais, né? Assim como a Atrio ou a Xstay, a Atlântica ela tem uma unidade de negócio, que é o Rumo, que é a unidade de negócio que cuida, né, do short-term rental, e é onde a gente tem um inventário, né, de quartos para abertura bastante grande para o ano que vem. Então, é onde deve acontecer o maior crescimento. Você, Flávia? A gente, para o ano que vem, por enquanto, a gente tem aí 3 a 5 hotéis, mas também agora a gente está começando a olhar a oportunidade, porque foi agora, em meio de junho, que a gente definiu, bateu o martelo com o Global para a expansão realmente acontecer no Brasil. Então, 3 a gente já tinha projetado, estão aparecendo mais uns já, e aí vamos abrir para as oportunidades que vierem. Você, Beto? Bom, a gente deve abrir, depende um pouquinho de prazo, mas entre 9 a 11 hotéis esse ano, e temos mais 8 previstos para o ano que vem. O que acontece, acho para todo mundo, é que Greenfield está secando, né? Porque como ficou vários anos aí com pandemia, que ninguém lançou nada, ninguém se propôs a construir novos hotéis, então a área de desenvolvimento hoje tem que olhar os dois lados. Ela tem que olhar a conversão, que é algo às vezes até troca de administradora por, enfim, desgaste ou problemas com as administradoras atuais, mas também fomentar Greenfield. Eu acho que nós estamos na hora de a gente começar a olhar com mais atenção projetos que vão maturar nos próximos anos. Legal. Até quero fazer uma pergunta para vocês, mas antes disso, um comentário que eu não queria deixar passar de lado. Quando a gente perguntava para vocês expectativa em relação a cada grupo, os intervalos não necessariamente são homogêneos nas empresas de vocês. E dentro das empresas de vocês, dependendo da unidade de negócio, você tem ainda alguns com possibilidade de crescimento que é relevante. Estou comentando isso porque quando a gente fala sobre orçamento, parece que tem um número mágico de 3%, 5%, 10%, 15%, que vale para todo mundo. Você tem um intervalo, que é um intervalo bastante significativo. Um deles, quando o próprio Alessandro falou, a gente fez um reposicionamento em termos de ativo,
colocou investimento em CAPEX e só em diária conseguimos um incremento de 30%, mais um crescimento em relação à receita. Então, dependendo do que se faz na ponta, você tem um potencial muito além do que, teoricamente, o PIB por si só sinaliza. E falando sobre esses investimentos, eu queria enxergar, na visão de vocês, 2024 já é o ano de acelerar reformas? Sim ou não? E quantos ativos vocês preveem que vão passar por um processo de renovação para ajudar também nesse processo de aumento além do orgânico? Pode falar. A gente acelerou a reforma desde 2022 para 2023. Hoje a gente tem reformado alguma coisa entre 7 a 15, desculpe esse range é grande, mas hotéis por ano. E vamos dizer assim, cada vez mais você tem lançamentos de novos hotéis com experiência lifestyle, cada vez mais inovadores e uma base, né, um legado de hotéis que já foram modernos e não são mais. Então, acho que é uma prioridade máxima acelerar, convencer os owners a investir, ganhar a produtividade dessa reforma, fazer uma reforma mais inteligente para que mais hotéis possam ser reformados. Prioridade máxima. Legal. Até vou pular um pouquinho o Alessandro, que ele já falou sobre isso, e vou direcionar mais uma questão para você, Martini, que é o seguinte: se na prática tem esse incremento expressivo de receita e de resultado, e hoje Perse ajuda a melhorar margem, qual que é a principal dificuldade para acelerar esses processos de renovação no país, se a gente já está nesse momento ou não? Acho que vai muito, Pedro, da lição de casa que cada um faz, né? Porque para você, vamos se colocar no lugar do proprietário do prédio. Ele passou por um período muito duro de pandemia. Agora a gente começa a entrar num período onde ele começa a ver o dinheiro entrando de novo no bolso dele. E você chegar com a perspectiva de falar assim, não, espera, agora segura um pouquinho que a gente vai ter que segurar a tua distribuição, vamos passar por um período com o hotel, né, passando por intervenções para lá na frente a gente buscar receita. Não é uma decisão simples, né? A gente sabe que tem muita gente com uma visão mais imediatista, enfim. Então, é um processo realmente de convencimento, de mostrar que isso é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Né? Até pegando um pouco o que o Beto falou, eu acho que, claro, né, eu acho que o parque de todas as redes, ele não é homogêneo. Nós temos hotéis mais novos, hotéis mais cansados. Então, o grau de intervenção que está sendo feito nos hotéis, nós temos hotéis que vão passar por retrofits completos, até hotéis que estão fazendo pequenas intervenções e tal, muito mais nessa busca que eu acho que também é um ponto que a Flávia colocou, né? Cada real que é investido, ou cada real que a gente recomenda ser investido, ele tem que ter um propósito para ter retorno em termos de diária. Não dá para investir simplesmente para ficar mais bonito, né? E isso não se tangibilizar em receita. Então, em linhas gerais, eu acho que assim, tem muita coisa para acontecer. Olhando para a Atlântica, a gente vai ter, imagino eu, aí, próximo de 25% da rede o ano que vem passando por algum tipo de intervenção. Vou passar uma pergunta para a Flávia, e aí vou mudar um pouquinho a ótica, até para a gente oxigenar e trazer um outro elemento que é relevante, foi mencionado também por vocês como alguns desafios. Correção de tarifa na negociada, é o momento? A gente vai ter espaço para conseguir acelerar além das públicas? Eu acredito que sim, até uma conversa que a gente abriu já com o time comercial, para a gente ter uma flutuação também na negociada, que eu acho que isso que vai trazer uma diferença para o mercado. Então, seria muito bacana, se todo mundo desse a mão nessa mesma linha, acho que vai fazer uma diferença e impactar no resultado de todo mundo. E quando a gente fala de crescimento na casa de 8, 10 na receita, e a gente estratifica isso, se a pública ela já está bem posicionada, na negociada agora é onde que tem a margem para conseguir esses indicadores mais elevados, certo? Exato, exatamente, é onde a gente tem oportunidade. E até complementando, cada vez mais a gente sair da fixa, né? Eu acho que é o grande movimento. Todos dinâmicos, né? Exatamente. Na medida do possível, a gente poder entrar em flexível, em dinâmica, porque tarifa fixa é o que mata a nossa indústria. Como é que a gente está de tempo, Vinícius? Eu tenho pergunta ainda aqui. Posso fazer mais uma? Aí eu te passo.
que é o Sim. seguinte, vou voltar para o... Essa dinâmica sempre acontece no podcast, né? Posso ir mais? Vai lá, pode ir. Pois é, Eu libero. vamos lá. Eu queria falar um pouquinho agora no chapéu do Alessandro, na parte de entretenimento, porque lazer está em evidência, e não por acaso os próprios grupos tradicionais, que no começo foram concebidos para atuar nos hotéis urbanos, começaram a diversificar e entrar também um pouco mais de força no lazer. Vocês nasceram como uma empresa já de lazer e tem uma parte de entretenimento muito forte relacionado ao negócio. Quando foi feito o estudo setorial de entretenimento, por nós, junto com o pessoal do Sindepart, da Dibra, ali tinha 13 bilhões em investimento, 63 grandes projetos e 40% disso vinculado à multipropriedade, como ajuda, a âncora para esse tipo de projeto. Minha pergunta para você é a seguinte: nos resorts hoje, você entende também que essa linha de entretenimento é um eixo de expansão que deve ser aplicado a todo e qualquer negócio? Eu acho que tem muita oportunidade, Pedro. Mas acho que tem que ser avaliado. Acho que não cabe, acho que não é a bala de prata. Acho que tem que ter isso muito claro, tem que ser avaliado. Como também o multipropriedade não é a bala de prata ou timeshare para resolver problemas de hotéis que, né, por fim, não tiveram sucesso, hotelaria convencional. Então, a gente tem muitos ali que batem na porta querendo falar com a gente, falar, olha, vamos fazer uma parceria e tal, mas é porque o destino em si ele não tem atrativo. Então, é difícil, não é mudando o modelo de hotelaria para multi ou para timeshare que vai resolver o problema. Precisa criar conteúdo, precisa criar, né, que leve o cliente até o destino. A gente acredita muito nisso, acho que o entretenimento tem muito espaço. Ainda o lazer ainda está muito aquele pacotão ainda de atividades básicas, tem muita oportunidade a gente desenvolver. Eu acho que os parques trazem muito isso, materializa muito o entretenimento ali como um diferencial, mas mesmo projetos que não têm parques podem se diferenciar com entretenimento, e isso traz uma diferença na mudança e na visão de comparação de preço. Esse é um grande valor para o cliente, que é difícil comparar uma tarifa, por exemplo. Eu vou trazer o Rio Quente, que tem um produto que tem já dentro do produto eu tenho o parque junto, eu saio da cesta competitiva do restante, né? Então, eu tenho um valor agregado que só eu consigo oferecer, que o outro não consegue. Ele tem que comprar o ingresso do meu parque. Eu consigo oferecer isso na diária. Da mesma forma, a gente quer fazer isso em Sauípe. Então, acho que sim, tem que tomar cuidado, mas eu acho que tem uma grande oportunidade de investir em entretenimento, tanto que para a gente, entretenimento é o centro do que a gente vai definir. A hotelaria complementa essa experiência de entretenimento. Nosso foco não é hospitalidade, em sim entretenimento, e a gente tem a hospitalidade como complemento. Legal, acho que seria interessante ouvir também o Beto e o Guilherme em relação a isso, porque vocês estão crescendo bastante no modelo da multipropriedade. Até trazer um pouquinho de visibilidade hoje, quantas unidades estão em operação no grupo de vocês, o que existe de pipeline pela frente, e até a maneira que vocês enxergam também o entretenimento, rapidamente. Bom, vamos lá então, a Livac, é uma empresa da Atrio voltada ao setor de multipropriedade. Ela tem hoje 3 empreendimentos em operação, um entrando agora, né, em operação, Nordeste, São Paulo e Santa Catarina, e mais um contrato grande assinado lá no Sul, que é o Surfland, e devemos anunciar um contrato também bem interessante nos próximos dias. O que eu tenho que falar de multipropriedade sempre... Fala pra gente, Beto, vamos? Não. Aqui é imprensa. Eu vejo multipropriedade, ele nasce por causa da cereja do VGV, né? Aquele VGV bilionário, qualquer incorporador vai ficar muito rico ao fazer a multipropriedade. E realmente na incorporação, a multipropriedade dá muito dinheiro, mas tem que dar tudo muito certo. E normalmente não dá tudo muito certo, né? Então tem aí um probleminha, né? E outra coisa também é que é uma incorporação que não termina nunca. Ou seja, o incorporador está acostumado a entregar o prédio e fazer o outro, né? Lá ele vai ficar para o resto da vida dele, né? Mas isso é o lado desafiador. Mas o que eu acho legal da multipropriedade é que, no fundo, ela ajuda a democratizar o acesso a resorts. Quem fica em resorts no Brasil é a classe A, tá certo? A, B+. E a multipropriedade, com essa nova oferta, ela democratiza que mais pessoas de diferentes classes econômicas tenham acesso a resorts em lugares e prédios bem construídos, que sempre aspiracionais, né? Então, se eu compro B, eu recebo B+, e assim por diante. E também pela
pela expansão de novos destinos. Vê o caso de Olímpia, né? Se criou lá milhares de apartamentos que estão atendendo a pessoas que não tinham outro tipo de resort para acessar, e um destino que não aconteceria do jeito que aconteceu, não fosse a multipropriedade. Então, acho que a gente tem como setor aproveitar a oportunidade, uma concorrência adicional a resorts, mas tem muito público, tem um público enorme para resorts no Brasil, especialmente se você descer um pouquinho no poder econômico, e novos destinos que vão ser criados, financiados pelo modelo de multipropriedade, que na verdade a multipropriedade ajuda a financiar um resort que não seria construído se não houvesse esse sistema. Então, essa é a nossa visão. Eu acho que nós, como hotelaria, como operadores independentes, né, aqui, a gente tem uma oportunidade e quase um papel em profissionalizar a gestão desse tipo de empreendimento. Rapidinho, antes do Martins responder, vocês olham para isso, Flavinho? Não. Bom, a Atlântica ela ainda não tem nenhuma operação ativa. Na verdade, nós temos 2 prédios que foram viabilizados através do modelo da multipropriedade, mas eles não são tipicamente uma operação de multipropriedade. Eles foram vendidos no sistema de cotas, mas eles operam como hotéis urbanos. A gente já tem, salvo engano, 3 ou 4 contratos assinados para abertura no formato de multipropriedade. Então, essa é uma unidade de negócios nova para a gente e que a gente está desenvolvendo, né, para no momento em que isso for se concretizar. Mas eu estou muito com o Beto. Eu acho que assim, a multipropriedade ela tem uma função bastante específica, né? Acho que o Alessandro falou bem. Ela não é a panaceia que vai salvar o segmento. Acho que ela tem a oportunidade, ela gera uma oportunidade para quem desenvolve e para o potencial comprador, né, para poder ter um acesso a algo que eventualmente ele não teria. E talvez a oportunidade que a Livá viu, que a Atlântica viu, realmente é de profissionalizar essa operação. Acho que o braço que os incorporadores tradicionalmente menos dão atenção é exatamente para a operação. E é onde é o nosso core business. Então, onde a gente pode entrar agregando valor. Sabe uma questão? Vou te passar já, prometo. Vou passar agora. 10 segundos do último comentário, que é o seguinte. Nos resorts se fala sobre potencial de melhoria operacional e eficiência, num setor que já existe já há algumas décadas. Quando a gente olha para a gestão de multipropriedade, é natural que exista margens ainda maiores em razão das empresas serem um pouco mais recentes. E o público ele ainda está precificando também uma base inferior que permite que algumas coisas sejam revistas na multipropriedade para ajudar que a gente tenha resultados mais interessantes. Acho bem interessante esses comentários que vocês fizeram. Parei. Essa dinâmica sempre acontece, Pedro, tranquilo. Quem ouve nossos podcasts sabe disso. Temos 10 minutinhos para perguntas. Quem da plateia gostaria de fazer uma pergunta, queria pedir só que viesse até aqui, por favor, para fazer perguntas. Gente, por favor, não se acanhem. Quem quiser, não fiquem tímidos. Eu só peço para vir até aqui para quem está online poder não só ouvir uma voz, saber quem está perguntando. Por favor, gente, vamos. Perguntas. Roland, vem de novo. De novo. Sei que você quer perguntar de um tema específico. Senta aqui, por favor, no meu lugar. Você sabe que sou tímido, mas bom. Primeiro, eu queria parabenizar vocês. Normalmente nem precisaria, mas vou fazer mesmo assim, porque da mesma coisa que a gente teve iniciativa em 2002 e criou o FOB, meia dúzia de redes hoteleiras na época, para conectar os operadores do sector, para que a gente possa fazer um negócio que chama co-opetition, ou seja, uma mistura da cooperação e da competição. A gente precisa competir, mas a gente precisa também colaborar, e para fazer isso, a gente tem que ter eventos assim, a gente tem que ter eventos também com o Fórum do FOB, que vai acontecer daqui a pouco, que tem a mesma ideia. Isso é super importante. Parabéns, porque eu sei que não é tão fácil e um ótimo evento. Outra coisa que eu queria dizer é que a gente está falando de coisas super importantes, muito bem, a gente está cobrando quase tudo, mas tem uma que eu queria insistir mais ainda. A gente fala que a gente precisa modernizar nossos hotéis, a gente realmente precisa,
e a gente tem que gastar, e o orçamento é um momento de alinhamento de expectativas com os proprietários, ou até do ponto de vista dos gerentes, com o management. Então, isso é importante, mas é importante que nesse momento a gente pense em gastar em coisas que são coisas diferenciadas e mais importantes do que o mês a mês, a despesa do dia a dia. E aí o CAPEX faz parte disso, obviamente, a inovação faz parte, vocês têm toda a razão. Mas tem uma coisa a mais, se a gente quer garantir uma boa experiência aos clientes, e como você falou, Guilherme, uma experiência diferenciada da experiência do short-term rental, a gente precisa de equipes que sejam capacitadas, motivadas, que gostam da profissão hoteleira, e a gente está cada vez mais longe disso hoje. Coletivamente, não é o hotel, o outro, é todo mundo. Tem uma pesquisa que foi feita pelo grupo PED muito interessante que fala que o que as pessoas querem mais hoje, tem 97% das pessoas que estão pensando em mudar de emprego. 97 pessoas, uma pesquisa de vários países, todos os setores, homem, mulher, jovem, velho, 97% das pessoas estão pensando em se mudar. E nossas equipes também, a mesma coisa. As pessoas querem salário e compensação, tudo bem, continua, mas eles querem uma melhor equilíbrio entre o trabalho e a qualidade de vida, e o home office permite isso, mas a gente não tem home office na hotelaria, e eles querem uma melhor conteúdo da carreira e previsão de carreira. E a carreira hoteleira, vocês falam, é uma carreira que hoje não está valorizada. E a gente tem que fazer alguma coisa para isso, porque se a gente continua do jeito que a gente está hoje, a gente vai perder o comprometimento, o engajamento, a qualidade das equipes. E se a gente perde isso, a gente vai perder a qualidade da experiência do cliente e a gente vai deixar ele migrar para o lugar onde não precisa de equipe, que é o short-term rental, porque você vai lá, você abre com um código, um QR Code, você vai lá, se você quer alguma coisa, você pede o delivery, etc. Então, se é para fazer isso, bom, ou seja, usar a produtividade para baixar o custo do pessoal, em vez de encontrar uma maneira de deixar eles mais interessados em trabalhar com hotéis, eu acho que a gente está no caminho errado. E eu sempre dei mais importância a isso, mas a gente tem que fazer alguma coisa coletiva hoje. Porque você sabe que o pessoal da linha da frente dos hotéis e dos resorts, eles trabalham 6 dias, não tem domingo, eles têm um domingo por mês e eventualmente não. E a gente continua assim, e quando alguém fala, mas eu vou falar tranquilamente que a gente tem que mudar isso, não fala isso, não vamos mudar isso. Gente, isso não vai funcionar. No outro país, a gente teria greve já há muito tempo. No Brasil, a gente não tem greve. A gente tem turnover que está aumentando e a gente vai ter uma fuga do pessoal para outras áreas, onde eles têm mais condições. Uma das coisas que a gente tem que pensar e que a gente pode começar a entrar nos orçamentos, porque o momento onde a gente poderia fazer isso, é exatamente o momento do orçamento, é pensar como a gente pode fazer para valorizar melhor a profissão. A Associação dos Hotéis Americanos está fazendo, inclusive, isso, está com iniciativa em cima disso, para valorizar melhor a profissão hoteleira e para condições melhores para eles, que vão fazer com que a gente vai ganhar mais engajamento, melhores experiências e mais produtividade também. Mão de obra, gente. Não tinha como fugir disso. Se queria que eu fale, gente. Não, sim. Sei da iniciativa de todos vocês, mas queria que vocês dessem uma pincelada rápida, porque a gente tem aqui 4 minutinhos de como tentar resolver, não tem como, mas como mitigar esse gargalo. O que vocês estão internamente projetando? Mas tem que ser ágil, gente, tem 4 minutinhos. Tá, eu vou lá, então. Rapidamente, 2 eixos. Primeiro eixo, a hora que eu ganho produtividade e eu robotizo, automatizo as funções mais duras, menos, vamos dizer assim, pior remuneradas, eu consigo ter menos gente com um ganho maior, e aí isso traz uma atratividade natural, né? Então, a hora que eu ponho lá uma pessoa para ficar digitando nota fiscal o dia inteiro, é óbvio que vai ser difícil e vai ter rotatividade. Então, o primeiro eixo é ganhar produtividade e ter menos gente melhor qualificada. O segundo eixo, eu acho que é bem-estar das pessoas, né? A gente, na Atrio, tem um programa que até o Mélega, que está aqui, que é o criador, que chama Biatrio, Bem-Estar, que trabalha 3 eixos, que é saúde mental, saúde física e finanças pessoais. Então, hoje, por exemplo, do público qualificado da Atrio, ele tem 2 horas de assistência psicológica, psiquiátrica,
para esse time, né, gratuitamente pela empresa. Por quê? Porque é um problema dos nossos tempos, a saúde mental das pessoas. A parte física, né, e, por fim, a parte de educação financeira. Então, são programas, junto com o programa de trainee, junto com uma série de atividades, a própria digitalização dos recursos humanos, né, você fazer toda a jornada. Né, tem vários hoje aplicativos, né, a gente usa um deles, mas são vários, que permite que você melhore muito a experiência do colaborador com a empresa e vice-versa. Então, é um problema, não tem uma solução, tem trabalho. Flavinha, BB, como tem se posicionado? A gente tem feito muito esse trabalho de quem está com a gente está se desenvolvendo mesmo, até além dos aplicativos, acho que a gente trouxe o dia a dia deles, porque se você falar para eles, vai ler um livro, ele não vai, mas o WhatsApp e o Instagram ele sabe mexer, ele não sabe mexer no computador, mas o WhatsApp e o Instagram ele sabe, então a gente está levando conteúdo para o Instagram, eles têm um Instagram fechado, então desde educação financeira, desde saúde, eles já pediram como é que a gente faz academia. Eu tenho uma interação com a equipe inteira a cada 2 meses. Então, a cada 2 meses a gente tem uma interação que entra a equipe inteira, desde a base até todos os diretores, justamente para estreitar essa comunicação e trazer esse laço. E esse é feito por eles e para eles. Então, a gente criou desde Clube do Livro. Então, já mudou a perspectiva. O primeiro apareceram 5 pessoas. A gente já tem agora perto de 50. Então, a gente dá o livro visando o desenvolvimento mesmo. Tem o camareira que chegou e hoje já mexe em computador, já tem supervisão. Então, a gente está tentando fazer o nosso papel de desenvolvimento, trazer um papel de universidade para dentro da empresa. O caminho é esse, né, na verdade, para desenvolver para reter, né? Acho que é a receita, né, de todos. Você que tem milhares de funcionários em poucos destinos, Alessandro, é maior o desafio, é menor? O que vocês estão fazendo lá? Não, acho que o desafio é comum a todos, né? Sem dúvida. Mas eu acho que é um pouco disso, assim. O que a gente faz, tem que criar um ambiente que seja agradável para as pessoas. Acho que a gente pode criar o programa que for. Se o clima da empresa não for bom, se a gente não tiver uma cultura que é receptiva, que dá liberdade, que é diversa, dificilmente, você pode criar que programa que for, não vai funcionar. Né? Então, primeiro você tem que criar um local onde as pessoas tenham confiança de estar lá. Essa nova geração, de novo, elas vão escolher onde trabalhar e sim, e o nosso setor é a grande porta do primeiro trabalho, para a grande maioria. Sem dúvida. Então a gente vê, primeiro, acho que é cultura organizacional, e aí sim, depois disso vai vir os programas. Eu acho que não tem gente como a gente fugir. Nós vamos ter que discutir a escala da hotelaria. Não tem jeito. Ou a gente começa a tratar isso, e a gente está testando já, a gente está fazendo escalas diferentes, vai custar um pouco mais, no primeiro momento você vai ficar vai perder competitividade, mas ganha outras coisas. Você tem um custo um pouco maior, mas você ganha um turnover e um colaborador mais incentivado e engajado em trabalhar. Eu acho que no final até em serviço, né? Porque aí ele está mais feliz, é ele que entrega, porque a gente pensa no hóspede, mas muita gente esquece que quem está lidando com o hóspede é ali o nosso funcionário, está no dia a dia. É um asset fundamental. Martini, já acabou, mas não posso deixar de te ouvir. O que a Atlântica vem fazendo? Não, também acho que todo mundo acabou de alguma forma pincelando aqui, falando um pouco do que eu ia falar. Acho que o Beto tratou bem. A gente tem focado muito em não eliminar, mas tentar trocar atividades transacionais por tecnologia. Então, eu falei aqui de automação de processos. A Atlântica, historicamente, investe muito em capacitação de pessoas. Então, a gente tem uma universidade corporativa online, onde tem trilhas de conhecimento para cada função dentro da operação. Nos últimos anos, a gente tem feito para o nível mais alto da gestão dos hotéis, são 30 gerentes gerais por ano, que são selecionados para um programa de MBA, que é feito junto a uma instituição de ensino de mercado renomada. Então, a gente tem investido em pessoas, em capacitação de pessoas. Acho que o Alessandro falou de um ponto muito importante, que é a empresa ela precisa ser reconhecida pelo colaborador como um ambiente de trabalho positivo, interessante, inclusivo. Isso, eu sei que a Viva, há muitos anos, é reconhecida como uma empresa Great Place to Work. A Atlântica, há 6 anos, é reconhecida como uma empresa Great Place to Work. E isso é resultado
de uma série de ações que você vai fazendo exatamente para criar esse clima onde o colaborador se sinta bem. Mas eu acho que o Rolando, ele conhece um pouquinho da nossa indústria, né? A gente tentou, assim, antes de finalizar, esse problema a gente lá no Tereneu já tínhamos identificado já logo no início da pandemia. A gente fez uma série de matérias em 2021 falando sobre que é um problema que para mim não é nem na retenção, é na atração. E não é na atração para as suas empresas, é para as universidades. O curso está defasado, atrai cada vez menos gente. Então, tem um problema lá atrás, que não tem relação com vocês agora, mas que precisa da participação de vocês. Eu acho que o setor precisa se aproximar da academia para conseguir gerar maior atração de estudante. No fim da linha é isso. Eu acho que a única novidade é que, de uns tempos para cá, a gente passou a perder pessoas que a gente veio formando ao longo do tempo para outras indústrias, coisa que a gente talvez não tivesse no passado. Então, o problema ele só se agravou. E a gente tem que buscar soluções fechando. Exatamente, tem que inverter essa tendência. Tem também, na minha visão, é até difícil falar isso, mas eu acho o curso completamente defasado. A gente hoje tem o setor está numa aceleração da transformação digital e nem se fala disso nos cursos. E mais ainda, eu acho que é um curso generalista demais. No fim da linha, vocês estão contratando gente que tem que saber de e-commerce e nem se fala disso, né? Obviamente, durante o curso, né? Então, vai lá, desenvolvimento hoteleiro, idem, nem passa ali, né? Comercial, enfim, é um curso muito generalista. Gente, obrigado, um painel sensacional, obrigado pela colaboração.